Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Trinocast. Hoje nós temos um programa falando sobre transição energética e sustentabilidade no Rio Grande do Sul, e para discorrermos sobre esse tema importantíssimo, nós temos três convidados aqui comigo na mesa. Aqui ao meu lado está o administrador Alexandre Tavares, que é PhD e especialista em gestão da informação. Nós temos aqui à minha frente o Rodrigo Velten Júnior, que é consultor em sustentabilidade e empreendedor, é um trava-língua, né, para falar isso tudo muito rápido. E nós temos aqui, um pouco a mais à minha direita, o Rodrigo Conradi, diretor do ICLEI. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Nós vamos começar a nossa conversa aqui, falando então diretamente aqui com o nosso convidado de honra, que é o administrador Alexandre Tavares. Eu digo que é de honra porque é o segundo episódio, já está aqui conosco. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre discussão sobre o modelo de gestão da informação para ecossistemas empreendedores. Bom, é prazer, obrigado por estar aqui com vocês, podendo participar desse assunto tão importante que é a transição energética. Obrigado a Trina, a CNM, Revista do Mercosul. Quero agradecer a presença do Guilherme, amigo de longas datas, bastante coisa temos feito. O Rodrigo também, a gente tem se conhecido há pouco, mas falamos lá no Azerbaijão, grandes projetos que vocês vêm fazendo. Por isso que estão aqui presentes para discutir esse assunto. Referente a essa questão da gestão da informação, é bem importante na transição energética, porque hoje, no Brasil, e se falando um pouco de ecossistemas, no Brasil existe muitos ecossistemas, mas muito focado na tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? É focado nas instituições de ensino, as universidades, enfim, as empresas, que são as patrocinadoras em pesquisas, enfim, e o governo. Isso tem sido, assim, meio que unânime no Brasil inteiro, esse modelo de ecossistemas. Eu tenho buscado bastante pesquisas e, enfim, publicações nacionais e internacionais sobre ecossistemas, e a gente notou um pouco aqui no Brasil que a quarta hélice, que é a sociedade civil, ela está pouco inserida nesses ecossistemas. Por que a gestão da informação é importante na área da transição energética? O nome das empresas, essa semana eu tenho reuniões importantíssimas com a transição, com um produto para substituir o plástico. E um outro produto que é fantástico, que eu ainda não vou citar o nome, porque por proteção, enfim, de patente, enfim, está surgindo para substituir esses derivativos do petróleo. Então, no momento que a gente tiver a gestão da informação compartilhada nas 4 hélices, e aí vamos voltar aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos condições plenas de trazer mais empresas para cá, produzir mais, aumentar o PIB do Rio Grande do Sul, e a partir daí a gente ser mais sustentáveis. E a gente tem pouco tempo para isso. Mas com as ferramentas que a gente tem hoje, claramente, nós temos condições de partir para uma produtividade e para uma sustentabilidade melhor. Então, essa questão da gestão da informação, aliado aos ecossistemas e a quarta hélice, não é eu que estou dizendo. É o mundo lá fora que está dizendo. E aí vamos dar o exemplo do Vale do Silício, do ecossistema dentro de Nova York, que é mais voltado para o mercado financeiro, o Washington também, e vamos abrir um pouco, vamos sair dos Estados Unidos, porque presencialmente eu pude analisar esses detalhes todos lá dentro das empresas, tive na Apple, tive na Netflix, tive dessas Google, Facebook, tive todas essas empresas analisando esses detalhes, conversando com as pessoas responsáveis por esses setores. E a quarta hélice é muito bem forte lá. E se a gente trouxer isso para cá, e principalmente para o Rio Grande do Sul, as prefeituras, por exemplo, e aí vem aqui o nosso amigo Rodrigo, que vai poder explicar muito com mais propriedade, o poder que as prefeituras locais podem transformar essa informação em produtividade, em trazer novas empresas e principalmente a sustentabilidade para os municípios. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Alexandre. Eu vou te fazer essa pergunta que vai soar como uma provocação, mas é uma provocação de uma pessoa que vê o mundo de uma forma muito mais leiga e simples em relação ao assunto, que é o meu caso aqui.
que eu olho para a nossa sociedade muito local, estou falando aqui do gaúcho, eu não sei como é que as coisas estão acontecendo em outros locais, mas eu acho que está muito parecido, que o cara, ele vai no supermercado, ele não se importa de comprar e colocar tudo numa sacola plástica, levar para casa e descartar aquilo. Né? Então eu vejo assim que, e muitos ainda nem separam lixo. Nem separam lixo. Então eu estou olhando para uma sociedade que está num nível de consciência em relação ao meio ambiente, em relação à sustentabilidade, que tem comportamentos muito claros de total desprezo em relação a essa mentalidade. Quer dizer, eu não digo total, mas muito desprezo, né? Em relação a essa mentalidade. E aí eu me pergunto, como nós vamos conseguir mobilizar essa quarta hélice? De onde sai o poder de influência? É da universidade, é do governo? Porque eu vejo que a própria sociedade, com a informação que hoje tem, não se preocupa nem com o descarte do lixo, nem de utilizar sacolinhas plásticas, que são produtos de petróleo. Então, como é que será que a gente vai conseguir? Existe uma luz no fim do túnel? Sim. Com as técnicas e as ferramentas que a gente tem hoje, a mobilização entre partes, e aí tem até um comentário, o que acontece? No momento que as partes se unirem, tem ferramentas para dar o próximo passo. Aí tu diz, mas as pessoas sabem, têm a informação e não fazem uso no supermercado a saquinho plástico, enfim. Sim. Tá chegando o momento que a ESG, por exemplo, ela vai ser o cartão de visita das empresas. Então as pessoas vão poder dizer assim, a tua empresa tem lá o selinho da ESG? Tem, então eu vou consumir na tua empresa. Pois é, mas como nós chegamos nesse ponto? Eu sei que é uma pergunta extremamente complexa aqui, né? Talvez a gente nem tenha uma resposta imediata para isso, mas pensando nessa quarta hélice, a minha maior questão, minha provocação é pensar como que a gente vai conseguir dar este passo, fazer esse processo. Eu vou te dar é bem importante isso. Porque, eu vou te dar um em exemplo alguns países, prático. se isso já aconteceu, a gente deve ter um caminho mais ou menos percorrido para que se chegue a esse ponto. Vou te dar um exemplo prático. Com o aumento da temperatura global, se aumentar mais 0,5%, a Amazônia vai começar a se debretar sozinha. Certo. Isso é um número muito pequeno de pessoas que sabem. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul uma questão da enchente e do problema climático que teve aqui. A mídia e todo mundo se mobilizou e jogou essa informação para cima. A primeira coisa que foi feito, o que foi? A população, todo mundo se mobilizou de uma forma tão rápida que as coisas começaram a acontecer. A população começou a se ajudar, começou a pegar jet ski, começou a gente a pegar lancha, barco, botar na rua, salvar uma pessoa, salvar cachorro. E essa foi uma mobilidade rápida. Nós estamos numa sequência de problemas climáticos globais que quando chegar isso na população, todo mundo vai se movimentar junto. Mas aí já não vai ser tarde demais? Não, é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão sendo os precursores. Aqui o programa Trino e a CNM, vocês estão sendo os precursores da gestão da informação para a transição energética. E aqui nós temos, depois os meus colegas vão poder falar aí de que caminho, ninguém é dono da informação sozinho, mas no momento que a população, que os governos, que as empresas, que as universidades tomarem essa iniciativa de junto poder apoiar a transição energética, e está acontecendo muitos projetos em Porto Alegre ainda nos próximos 15, 20 dias aí vai ter algumas novidades referentes a isso aí, grandes centros se reunindo, grandes universidades se reunindo para fazer esse apoio da transição energética. E vai acontecer, e é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos dando esse passo a passo para que mais pessoas possam trabalharem junto, um trabalho junto, e daqui a pouco a coisa começa que realmente, se é o trabalho de formiguinha, daqui a pouco a gente encontra o formigueiro e todo mundo vai trabalhar em conjunto. Né? Muito grato. Alexandre, fica conosco aqui, a gente vai ter ainda o nosso fechamento. Eu quero passar a bola aqui para o nosso segundo convidado, Guilherme Velten. Bem-vindo, Guilherme. Vou começar aqui com uma questão bem aí da tua expertise. Qual é o papel da energia renovável hoje na agricultura do nosso país? Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Agradecer a Deus por estarmos aí reunidos, Rodrigo, Amém. Alexandre e você, ouvinte. É muito importante a gente ter o olhar e ouvindo um pouco o Alexandre comentar sobre a situação da energia renovável.
E eu tinha um pensamento lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, que tu colocava placa fotovoltaica na sua residência solucionava o problema. E nós estamos muito aquém de conseguir solucionar, e aí falando um pouco sobre a questão do ensino, empresa, tríplice hélice, para ela interligar com a quarta hélice, que é a sociedade, e a gente vê aí que está vindo a quinta onda, que é a questão da era digital, ela está muito ligeira. Antes, médio e longo prazo era entre 5 e 10 anos, hoje longo prazo é máximo 5 anos. Então, como é que nós vamos se adaptar a isso? E se nós olharmos a transição energética lá, 2022, 2023, inclusive na COP 26 foi falado muito sobre a questão, em Glasgow, na Escócia, a questão da transição energética a partir de 2025, nós não estamos preparados para isso. E se tu olhar, alguns países recuaram sobre isso. E aí, como é que fica sobre a energia renovável para a agricultura? Em específico, a agricultura familiar e pecuária familiar hoje, onde eu sou consultor de sustentabilidade dentro da FETAG, né, que tem mais de 200 mil famílias de agricultores e pecuaristas familiares interligados. E isso é um desafio para nós, porque não adianta nós só dizer para ele instalar placa fotovoltaica. Num sistema de avicultura, num sistema DAX, hoje que pega um aviário ou uma pocilga que custa entre 1 milhão a 2 milhões de reais, mais 300, 400 mil reais dentro de um projeto, às vezes se viabiliza. Só que a médio e longo prazo, como é que fica isso? Então, para nós, dentro desse circuito, é desafiador. A gente precisa ter outros meios também para olhar a energia renovável, não somente em placa fotovoltaica, que é o que vem sendo vendido muito para o agricultor, e às vezes ele entra nessa seara e acha que vai solucionar o problema dele. E se nós olharmos um exemplo que a gente teve agora, o início do ano, foi a enchente. Então nós ficamos mais de um mês sem luz solar, nublado. Tivemos aí um episódio de 2 a 3 semanas com a fumaça que veio, né, de outros estados, e isso afeta diretamente os raios solares perante a situação da energia fotovoltaica. Isso é um desafio, porque a gente está falando aí, dependendo da situação, entre 2 e 20, 25, quase 30 mil reais de energia, às vezes, num mês, dependendo qual o sistema de produção dentro da propriedade. Então, seja hídrico, seja pocilga, seja aviário e até, às vezes, a piscicultura. Então, isso, a gente tem que olhar isso como um todo e olhar, fazer um raio-x e trazer a questão do ecossistema dentro da propriedade como um todo. E a possibilidade que vem hoje sendo falado, o crédito de carbono, que é um efeito que a gente vem estudando há muito tempo, já há mais de 4 anos. Então, muitos falam sobre crédito de carbono, só que poucos entendem sobre crédito de carbono. E isso é um desafio, porque o agricultor, ele quer saber como ele pode, primeiro, diminuir o custo na propriedade. E, segundo, como ele pode botar o dinheiro no bolso. E a gente sempre traz isso muito nas palestras, e o Ricardo falasse uma coisa, tu vai no supermercado, e aí, sociedade, a gente tem que olhar não somente o produto na prateleira, mas olhar para trás também quem produziu isso. E isso é um desafio para que a gente consiga trazer esse olhar da sustentabilidade, produzir cada vez mais, com menos recursos não renováveis e mais renovável, e em cima disso a gente poder trazer, olhando a energia renovável, a eficiência energética, o crédito de carbono, o benefício sustentável dentro dessa propriedade, não dizer para o produtor, não, tu não pode mais produzir. E isso é uma das coisas que a gente tem que ter um olhar muito importante, sistêmico, porque senão tu causa um impacto não somente, às vezes pode ser até ambiental e principalmente financeiro para aquela família. E a gente vem discutindo muito, se olharmos a agricultura, e daí darmos exemplo da agricultura familiar, temos menos de 7% dos agricultores dentro dessa produção, e aí a gente vem falando muito, e a própria mídia vem falando bastante sobre a sucessão rural. Como é que a gente vai fazer com que a sucessão rural, o filho, a filha, fique na propriedade para fazer essa sucessão dos pais que estavam lá, os avós, os bisavós produzindo, e agora eles têm que manter. Então, esse é um desafio, e aí a gente olha
né, estamos falando sobre transição energética e a gente vê que ainda tem muitas propriedades, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que não tem rede trifásica. E aí a gente vem falar sobre transição energética. E aí como é que fica perante isso? E aí se nós olharmos um pouco mais além, dentro da agricultura, principalmente familiar, nós adiantamos 10 anos, adiantamos no percurso na questão da... como é que eu vou dizer? Perdi a palavra agora. Da transição energética e também da eficiência energética com as possibilidades de trazer novas oportunidades para esse produtor. E isso dentro desse percurso que a gente olha de produção, ele pode ser vantajoso para o produtor e ao mesmo tempo ele pode causar um ônus. E aí se nós olharmos hoje a GD, que é a geração direta do produtor, muitos produtores não estão conseguindo fazer a instalação da sua energia fotovoltaica lá porque a concessionária não está permitindo interligar. E como é que fica isso? E aí o incentivo entre 2022, 2023 e 2024 para que diminua a questão da energia não renovável para a energia renovável, fica um desafio em cima disso. E aí, se tu olhar, principalmente no crédito carbono, vamos instalar energia fotovoltaica, o excedente tu vai poder vender, e é isso que estava sendo vendido para o produtor. Produtor, você que está assistindo, não caia nas falácias, porque hoje tu tem que ter o projeto viabilizado para que ele consiga ter a rentabilidade, diminuição de custo e ao mesmo tempo a sustentabilidade na propriedade, que é o que vem sendo falado em nível mundial. Esse é um desafio e aí a gente vem conversando, inclusive tivemos a oportunidade na Expo Inter de conversar um pouco com o Rodrigo, né, juntamente com o governo do estado, através da secretária Marjorie, excelente profissional, que está fazendo um belo trabalho junto à Secretaria de Meio Ambiente, e isso traz um pouco de segurança para que a gente consiga olhar a propriedade como um todo, olhar a situação das empresas, ver como o ensino pode se inserir nisso, e a gente teve um desafio aí, olhando então um pouco sobre a questão da energia renovável perante um projeto que a gente está fazendo de mestrado, tivemos vários desafios. E nós pegamos bem na época que deu as enchentes. E aí, como é que tu faz a transição energética e o estado do Rio Grande do Sul, os outros demais estados e o Brasil como um todo, estava se caminhando para a transição energética 2025 e simplesmente deu uma recuada perante alguns projetos, mas outros estão avançando muito ligeiro. Então, a gente tem que ver o que tem de oportunidade, sentarmos todos na mesma mesa e conseguir viabilizar para cada situação ter a possibilidade de viabilizar esse ponto, Guilherme, você estava falando, enquanto você estava apresentando todas as suas ideias, eu estava me lembrando de um conceito interessante, um livro lá que é o famoso Quinta Disciplina do Peter Senge, né? Que fala as organizações que aprendem com isso e tal. Então, vendo assim, o tamanho da complexidade de todas as partes envolvidas para que aconteça de fato essa transição, né? Então, são muitas partes envolvidas e eu lembrei de um conceito interessante que ele fala lá no livro, que é o famoso consertos que estragam, né? É quando a gente tenta consertar alguma coisa, é um problema complexo usando uma solução fácil, digamos, né? É um conceito bastante conhecido lá. Então, vendo você falar, eu fiquei pensando, será que todas essas partes envolvidas para a solução dessa transição, porque a gente tem a questão aí da sociedade está envolvida, a pesquisa está envolvida, o governo está envolvido, né, as empresas estarem envolvidas. Quem que eu não falei? Eu falei todos? Não, todos quatro. Foram todos quatro. A questão que a gente tem aqui para solucionar e para que aconteça isso tudo é uma questão muito sistêmica e que demanda um esforço muito coordenado de todas essas partes. Hoje, na tua visão, o que de fato está acontecendo para que essas partes embarquem nessa coordenação? Boa colocação. Primeiramente, a gente tem que, olhando nessa a quarta tríplice, né, a hélice como um todo, a gente tem que ter noção que cada um trabalha numa sistemática. E para te conseguir viabilizar
e conseguir ter a sinergia. E sincronizar todas as partes. Aí pega a parte, né, empresa é uma situação, sociedade é uma situação, ensino é outra, governo é outra, e aí nós temos ainda a produção como um todo. E a gente teve a gente sentiu isso nas enchentes agora muito forte, e com a situação de ter simplesmente parado tudo, porque nós não conseguia transitar, e a produção tendo que ser escoada, e aí se nós olharmos a produção da proteína animal, principalmente, a ração que tem que chegar, né, até a propriedade, e aí da propriedade sair os animais prontos para o abate, é um desafio enorme. E aí, em cima disso, a gente tem que olhar toda esse arcabouço para que a gente consiga viabilizar, para conseguir fazer com que haja toda uma sistemática em cima de uma produção e, ao mesmo tempo, que ela seja sustentável. O Alexandre comentou uma coisa antes, ninguém mexe, aí ele falou sobre a situação lá do governo, no outro país, que disse ninguém mexe no nosso petróleo. E aí, o que vai acontecer? E hoje eu penso que quem vai definir muito isso é essa nova juventude. E por que ela vai definir? Em cima da era digital. Então, o desafio maior, e nós não estamos preparados 100% para a era digital. E aí, a gente conversando com alguns empresários, disseram, olha, Guilherme, nós fizemos uma mudança drástica, 2022, 2023, nossa empresa, para digitalizar algumas coisas. O que nós fizemos lá, a gente vai ter que alterar tudo novamente, porque já mudou para outras ações muito mais eficientes, que é através da inteligência artificial, que eles não tinham incluído. E quem não inclui inteligência artificial, e ela já está aí, então está fora do mercado. Então nós temos que, e muitas, às vezes a gente fica naquela situação, nós não vamos fazer, alguém vai fazer. Então nós temos que estar ciente disso, nós temos que ver como nós vamos fazer e como nós vamos trazer essa oportunidade. E eu vejo dentro desse processo como um todo, às vezes não dá para generalizar, mas os oportunistas de plantão que fazem que a gente não tem como barrar, mas a gente tem que minimizar para que não haja um impacto, seja na produção primária, seja na produção secundária e na terciária. Então, dentro desse processo como um todo, a gente tem que avançar em cima da eficiência energética, sim, mas a gente tem que também olhar que a produção, tanto da agricultura e pecuária familiar, seja patronal, seja independente, seja a empresa, ela vai ter que estar interligada. E uma das coisas que a gente, que foi comentado há pouco também, viu que a sociedade se juntou para que a coisa acontecesse. Então, isso é um ponto positivo. A gente sabe que a produção ela precisa ser cada vez mais, a gente olhando até 2030, ela está aí. Nós vamos ter 1 bilhão a mais de pessoas no Brasil. E como é que nós vamos conseguir sanar são muitos problemas. A gente tendo que ter a questão da eficiência energética, a questão da água e a questão da luz como um todo para conseguir produzir mais alimentos e tendo menos, e o desafio daí, Rodrigo, nesse contexto como um todo, o agricultor como é que fica nessa situação? E aí a gente sabe, né? Faça frio, faça sol, faça chuva, seja quente, e estamos entrando novamente em mais uma estiagem, infelizmente, e há 4, 5, 6 meses atrás nós tínhamos água em abundância que, né, devastou aí uma boa parte do nosso estado, e é um desafio. E aí nós olharmos, a gente está de novo, e o que a gente fez? O que a gente está fazendo? O que a gente vai fazer? E não é só a agricultura, a gente tem que olhar como um todo, porque isso pesa na balança da sociedade como um todo. Isso pega dos empresários, pega dos agricultores. Me permite só fazer uma colocação. A transição energética ela vai realmente profundamente no detalhe, e poucas pessoas veem essa transição. Mas é transição sobre energia elétrica, que a maioria das pessoas falam em transição energética e fala só da energia elétrica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Eu não vou citar, mas eu vou em supermercados diferentes, né? E eu vejo, quando eu vou comprar o produto, eu vejo de onde de onde que vem, enfim, né? E aí eu vejo, no supermercado que eu vou, que o melão vem do norte do Brasil, tá? O melão vem dentro de um pote plástico, tá? Esse pote plástico, ele vem congelado, porque, aliás, o pote plástico deve ser feito aqui. Mas vamos só a primeira. O melão vem de lá do norte do Brasil. Do norte do Brasil. Ele atravessa o país inteiro. Ele deve vir de caminhão.
porque de avião se tornaria muito caro o próprio melão. Ele atravessa o Brasil de caminhão, que é usado o pneu, que vem do petróleo, que vem o óleo diesel, que é petróleo, e todas as configurações de transporte, de manutenção de estradas, que é petróleo, enfim, toda a circulação que é só para chegar o melão aqui. Nós temos condições aqui no Rio Grande do Sul de plantar melão para vender para os supermercados? Isso é uma das coisas bem desafiadoras, e aí olhando um pouco em cima das culturas, tem situações que a gente não consegue. Então, hoje vamos dar um exemplo que já está se falando da possibilidade de produção em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul ser uma das produtoras principais de café. Então, a gente vê que as culturas elas não se adaptam em qualquer região. E esse é um desafio. E aí, essa conta vai pegar diretamente. Aí, tu falou, né? Pneu, combustível, quem é que paga essa conta? E aí, nós estamos falando sobre transição energética, eficiência energética. E eficiência energética, novamente, não é só a energia elétrica, é como um todo. E quem vai pagar isso lá, no final, é o consumidor. Então, infelizmente... Para botar pouquinho mais de pimenta no negócio, o Japão produz tomate, por exemplo, em prédios para baixo da terra, né? Vertical. E aí tem ar-condicionado, produz tomate, enfim. Será que a gente não tem essa tecnologia para produzir melão aqui dessa forma? Porque aqui, de repente, o melão precisa de mais sol, precisa de um calor, de uma temperatura mais quente. Será que a gente não consegue Será que a gente não consegue não comer melão, talvez? Né? Quem sabe? É uma possibilidade. Hoje... Fica para a inteligência artificial achar de que forma que a gente pode plantar melão aqui e não vir. Aí o consumidor vai dizer, eu vou estar consumindo um produto aqui do Estado, vou estar gerando emprego aqui, vou estar gerando renda aqui, vou estar gerando novas empresas aqui, trazendo novas tecnologias, inovação está aí. Mas, Alexandre, já que a gente está no ponto do melão que nós estamos conversando, acho que esse é um desses temas. Acho que o Ricardo faz uma observação que é uma ótima provocação. Realmente, nós estamos aqui concentrados, estamos aqui na cidade de Porto Alegre. 1.400.000 e algo mil habitantes, uma região metropolitana de 4 milhões e algo de mil habitantes, de um estado de 12 milhões de habitantes. Dentro desse recorte todo, qual a necessidade que nós temos em ter na maior rede de supermercados da região metropolitana 5 diferentes tipos de melão, onde 2 daqui a pouco são produzidos aqui no estado, onde o pêssego é produzido aqui em Porto Alegre. Temos o benefício de ter uma produção de pêssego, né? O pêssego da Vila Nova é uma característica, inclusive, da cidade, dessa construção de um fruto identitário, assim como nós temos em tantas regiões do estado, né? Nós temos a produção. Quando eu olho no supermercado e vejo, eu sou do sul do estado, e vejo que o pêssego vem de Rio Grande ou de Pelotas, que são a minha região, eu digo, nossa, que legal, eu vou consumir algo que é da minha região. Esse tipo de desenho, e aí quando a gente chega e diz, mas eu quero comer a minha cereja fresca, então eu exijo que ela venha do Chile a qualquer momento do ano. Acho que esse ponto que tu estás comentando é o que também nos relaciona quando a gente faz uma discussão, por exemplo, com a relação da nossa relação Mercosul com a União Europeia. Eles querem poder fazer a compra do melão deles também todo ano, e nós queremos poder vender o melão brasileiro que vá para lá e não fique competindo com o melão de Guadalupe da forma como ele compete. Ok, mas será que quando a gente pensa, e aí, claro, eu sou o cara da cidade, então meu foco é em cidade, será que quando a gente pensa no nosso espaço de cidade, a gente não tem que pensar que o que a gente tem que estar promovendo é o fruto da estação, feito em esteio, feito aqui em Estrela, feito num recorte de 200 quilômetros, em que a gente vai ter uma multiplicidade, diversidade de produção, que a FETAG, se a gente recorta só a produção familiar nos 200 quilômetros no entorno de Porto Alegre, não dá para alimentar muito bem essa cidade com tanta diversidade? Muito provavelmente sim, mas a gente também trabalha sob uma perspectiva onde, se a gente está chegando num extremo onde a transição energética é uma demanda, ela está vinculada com uma questão de uma emergência climática. A gente está respondendo, certo? A uma realidade. Se a gente está respondendo a isso, é uma realidade de um consumo impossível para mais 1 bilhão de habitantes. Esse consumo em que eu tenho que ter aqui e agora, tudo aquilo que eu posso ter em qualquer outro lugar do mundo, é algo que a gente também tem que repensar. E os elementos produtivos, todas as hélices envolvidas vão ter que também se engajar, não é? Eu quero passar para você direto, já que a gente já está no ritmo, Rodrigo. Alguns
exemplos de projetos locais e de impacto desses projetos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre, Guilherme. Obrigado pelo tempo da gente poder estar fazendo essa discussão. Eu represento uma organização chamada ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, então por isso é uma organização que há 34 anos, 35 esse ano vamos complementar, trabalham com a agenda da sustentabilidade no nível dos governos locais. E no Brasil, os governos locais são estados e municípios. Especificamente falando de municípios, especificamente falando de transição energética, acho que um ponto interessante, principalmente escutando também o que o Alexandre e o Guilherme também apresentaram, em que tudo se corresponde a uma relação de necessidade vista no território, né? Tanto numa questão quanto aos ecossistemas de inovação, tanto quanto a questão produtiva. Quando você vai chegar nas cidades, e aí quando o Guilherme nos coloca esse ponto, nós teremos mais 1 bilhão de habitantes nesses próximos, até 2030, muito provavelmente. O Brasil já passa por um período de diminuição de taxa populacional. O Rio Grande do Sul já é uma tendência, isso já desde o último censo, se confirmou nesse último censo, mas nós estamos com um mundo em demanda de crescimento populacional e não vamos retirar essa lógica de crescimento populacional até tranquilamente a década dos 2070. Então a gente vai ter muito espaço de tensão ainda posto. E dentro dessa ideia, cada vez mais, e nós desde 2010 temos um planeta urbano. Então, acho que é importante ressaltar. Os problemas acontecem onde estão os humanos, e os humanos estão nas cidades, cada vez mais estarão nas cidades. Então, a gente tem que trabalhar uma forma em que esses problemas possam ser tratados dentro desse espaço. Eu quero chamar a atenção que aí você tem que adaptar muito à necessidade de cada espaço. Posso colocar aqui Serra Talhada, no interior de Pernambuco, que é uma cidade como se fosse a rainha da Caatinga. É claro que numa cidade que tem um dos maiores índices de incidência solar do mundo, você vai fazer uma saída conectada com produção fotovoltaica, você tem uma relação de retorno onde você realmente faz com que, e ela foi uma cidade muito inovadora, tem uma sequência já de administrações muito responsáveis por um engajamento dessa ideia que você pode fazer investimento na área de transição energética junto com municípios que não são município capital. Quer fazer nas cidades capitais, onde muitas vezes, e eu falo isso porque minha organização faz isso, a gente tenta ir atrás de recurso, inclusive internacional, para fazer esses pilotos, que são essa espécie de a demonstração, a prova de que vale a pena fazer esse tipo de projeto. Ele pode ter, eu vou inclusive falar de uns 2 deles aqui em Porto Alegre, para poder correlacionar como isso faz sentido. Quando você vai para uma cidade, por exemplo, como Curitiba, em que você tem já um espaço onde você tem o antigo aterro sanitário da cidade, ele tem já uma outra, uma configuração, e aí eu foco um elemento que o Alexandre falou bem, que é essa questão quando a gente fala em transição energética, a energia é um monte de coisa, né? A energia é tudo aquilo que eu converto em uma outra capacidade que me dá um retorno de interação produtiva. Dentro dessa ideia, eu estou tendo um espaço onde tem toda a estrutura de resíduos de uma cidade, uma metrópole nacional como Curitiba, e hoje ele é um espaço que não somente melhor aproveita o metano que está sendo produzido e vai ser produzido por décadas ainda, mas que também virou a pirâmide solar de Curitiba, que é um modelo hoje internacional, um projeto arquitetônico dentro do aterro sanitário da cidade. Isso realmente é algo que se conseguiu através de uma agenda também de cooperação técnica de uma organização irmã a do ICLEI, que é o C40. E aí eu vou para um outro espaço que é uma cidade que meio que não parece cidade, que eu sempre falo, quando a gente dá um exemplo de São Paulo, é como a gente está meio que tentando, como é que se diz, é meio como você está querendo roubar no truco, sabe? Porque você está colocando uma cidade que tem a população do estado do Rio Grande do Sul, numa região metropolitana de 24 milhões de habitantes e num estado que tem 46 milhões de habitantes. Olha que bestialidade. E aonde você tem que a cidade sozinha tem um orçamento que é maior do que qualquer outro estado brasileiro que não seja o estado de São Paulo. Quer dizer, é uma bestialidade. O terceiro orçamento público da nação é da cidade de São Paulo. É uma coisa louca. Isso posto,
é uma cidade que tem já posto pelos seus inventários de gases de efeito estufa, que analisam o que a cidade e como a cidade emite ao longo de um ciclo de 2 a 3 anos, como é que é a característica da emissão, não somente de carbono, mas da emissão que a cidade compõe, que contribui com a composição daquilo que é o efeito estufa do planetário, e que é normal, né? O efeito estufa é algo normal. O complicado é quando a gente começa a agregar, a aumentar a pressão, como nós humanos estamos fazendo nesses últimos 250 anos. E quando São Paulo chega e diz, olha, eu efetivamente entendo que dentro do meu inventário é relevante o fato de como que os ônibus são envolvidos com a emissão. Aqui em Porto Alegre, os ônibus, enquanto agentes de emissão, são responsáveis por aproximadamente 11% das emissões da cidade. Uau. Na cidade de São Paulo são 16,5%. Quer dizer, por quê? Nós estamos falando também de uma cidade que tem 14 mil ônibus circulando pela cidade todos os dias. É uma das maiores frotas de ônibus do mundo. E eles fazem hoje o processo de maior troca de ônibus por ônibus elétricos do mundo. Hoje o maior programa global é feito na cidade de São Paulo. Inclusive foi motivo dos jornais, teve uma proposta, inclusive nessas últimas 2 semanas, para tentar modificar um pouco esse processo, e foi realmente relançado a tema justamente como que esse projeto tem uma característica relevante. E aí quando eu chamo a atenção para esses exemplos, Ricardo, o que eu quero, e aí eu vou colocar 2 exemplos aqui da cidade de Porto Alegre, para tentar também agregar um pouco ao nosso território, foco também aqui do tema do dia da nossa conversa. Quando você faz projetos em cidades, a lógica e eu faço projetos em cidades pensando na implementação conectada, minha organização, pensando na lógica do município como agente indutor. Acho que esse ponto é um ponto importante. Certo. O elemento produtivo, ele tem uma característica de necessitar da escalabilidade e conexão a um referencial que está diretamente vinculado com a vida de pessoas. É a família lá que faz o investimento dentro da estrutura da agricultura familiar, é o empreendedor local ali no seu mercadinho que está colocando o seu investimento colocado. O município, ele tem que se dar, o Estado, ele tem que se dar a capacidade de tentar diminuir o impacto desse tipo de investimento. Ele tem que chegar, ele pode fazer coisas, não é isso. Vale dos Silícios do Vale do Silício, não vamos nos esquecer, parte fundamental do recurso posto ali, é claro que os venture capitals são uma característica predominante hoje, mas não vamos esquecer que os contratos das universidades com os governos americanos ao longo de 40 anos foram fundamentais para que você pudesse ter a característica inovadora daquela região fomentada. Quer dizer, você tem espaços de indução, e espaços de indução no nível municipal, eles podem estar muito adstritos das suas capacidades. Veja, por exemplo, o fato que você tem hoje em Porto Alegre um programa nas estruturas municipais de transição energética das escolas, muito conectado com um investimento que foi feito junto com o ICLEI e com o Google para pilotar a maneira como seria mais eficiente a utilização de placas fotovoltaicas em prédios públicos do município de Porto Alegre. Foi feito um investimento, foi feita uma ação em que esse piloto, conectado com a questão do aproveitamento de resíduos orgânicos para a questão de produção de gás metano para utilização dentro das próprias cozinhas das escolas, pode ser bem executado. De igual forma, você também tem exemplos onde você tenta induzir a estrutura produtiva para que seja mais conectada e apta a trabalhar junto com o município. Aí eu falo de um programa que nós fazemos junto. Esse programa inicial foi feito junto com a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação do município de Porto Alegre. E eu coloco agora um outro que foi feito junto com a Secretaria de Inovação, que é o fato que nós fizemos 2 rodadas já de um programa chamado Clay Innovation, que trabalha com a área de startups e os elementos inicialmente na área de food tech, né, que foi uma agenda que nós trabalhamos muito com a questão da reutilização e qualificação de resíduos para a melhor utilização de ações inovadoras que pudessem ser aproveitados pelos municípios. E por que isso? Porque quem é o maior produtor de resíduos hoje no Brasil sempre ou você tem inicialmente a indústria e depois secundariamente as cidades. Então, quando você
você trabalha dentro do elemento das cidades, é como você vai transformar esse processo mais eficiente. Com certeza não é eficiente a maneira como a gente transporta hoje resíduos da região metropolitana de Porto Alegre por 100 quilômetros para poder colocar num aterro adequado. Quer dizer, esse tipo de ações em que a gente tenta criar ambientes de inovação não podem ser desassociados da estrutura municipal. Você tem que tentar encontrar o caminho onde você tem um incentivo e muitas vezes esse incentivo já está na lei. Já existem processos e recursos postos para isso. E não vamos nos esquecer que nós temos estruturas municipais no Brasil inteiro que recebem, inclusive, programas federais e ou estaduais conectados a esses temas. É importante que exista uma cobrança, e voltando ao que o Alexandre levantou, essa quarta hélice também não funciona somente na gôndola do mercado, mas é também na maneira como a gente exige que essas ações sejam realizadas pelos nossos representantes na seara municipal, né? Perfeito. Bom, nós temos pano para muita manga, né? Eu queria, antes da gente concluir o episódio de hoje, pedir uma mensagem final para cada um de vocês aí, né? Para que a gente possa fazer, quem sabe, um resumo da própria fala e deixar uma dica aí para quem está nos assistindo para participar desse movimento, de alguma forma, fazer parte, né? Dessa ideia toda da transição energética. Então, vamos fazer um rodízio por aqui, começando de novo na mesma sequência de apresentação. Vamos começar com o Alexandre. Bom, primeiro agradeço o programa, mais uma vez aí eu saio satisfeito da capacidade que as pessoas têm de mostrar os seus exemplos, enfim. E eu sempre tenho uma forma, quando termina assim alguma coisa, de deixar uma mensagem, de dar o primeiro passo. E eu vou... o Guilherme falou uma coisa muito importante, eu acho que tem tudo a ver com a transição energética. A rede trifásica no Rio Grande do Sul, para os agricultores, é quem bota comida na nossa mesa. São mais de 200 mil famílias, é isso, Guilherme? Isso. E o meu recado vai dizer assim, ó, Guilherme, o que tu acha que podia ser feito para melhorar ou para implantar essa rede trifásica? E aqui... as três pessoas, o que a gente pode fazer para melhorar essa implantação? O que precisa? Precisa de verba internacional? Precisa da prefeitura? Precisa do governo do estado? Que passo a gente pode dar para que a gente possa, inclusive, trazer aqui mais pessoas e vocês se repetirem aqui, para a gente sair daqui com alguma coisa pronta? Para a gente dar o primeiro passo, não ficar só num jornal, numa entrevista, num podcast, ir para a mídia e as pessoas se esquecerem. Mas o que a gente pode sair daqui para que isso possa ser implantado? Deixo para ti a minha ideia de que realmente a rede trifásica no Rio Grande do Sul possa ser melhorada. De que forma que a gente pode ajudar nisso? Bom, bem colocado, Alexandre. Né? Agradecendo, então, já de antemão, Ricardo... oportunidade de estar aí com o Rodrigo, contigo, Alexandre, né, a presença da Trinco e a podcast. E a gente precisa ter essa noção que a produção ela não vai parar. Ela vai cada vez ser mais produtiva. Uma das coisas que tu levantaste antes, como é que a gente consegue produzir mais com menos, talvez numa possibilidade de produção vertical, né, não somente horizontal. Mas aí fica um desafio, tá, e a produção de grãos. É um desafio que a gente tem, mas nesse contexto, a energia trifásica, eu vou um pouco mais além, que é a era digital. A gente fala tanto da era digital e se nós olharmos a situação, vamos dar um exemplo, muitos questionam que a FETAG sempre foi contra a questão da nota fiscal eletrônica. Não, a FETAG não foi contra a nota fiscal eletrônica, ela foi cautelar e diligente perante a agricultura familiar lá na ponta, em defesa do agricultor e pecuarista familiar, porque se nós olharmos hoje, nós pode ter certeza que nós temos mais de 40% ainda de agricultores que não têm internet no campo. E aí tu imagina a situação, e isso é um dado, né, que a gente precisa trazer. E o Rodrigo trouxe um ponto muito importante. A gente tem muito projeto. Só que, e a secretária, novamente a secretária Marge, ela traz, a gente não sabe às vezes vender o nosso peixe. Então isso é uma das coisas que a gente precisa trazer, esses projetos que estão lá na ponta, estão sendo executados. A FETAG tem vários projetos, dá um exemplo até
convido você, sociedade, estão nos assistindo. Projeto de biomas, temos um projeto extremamente importante. Estamos trabalhando desde 2018 nesse projeto. Já beneficiamos mais de 1.000 famílias. Mas perante, aí dá só uma correção, Alexandre. Nós temos hoje mais de 350.000 famílias no estado do Rio Grande do Sul da agricultura familiar, fora o patronal, independentes e tudo mais, mas a FETAG, né, atinge aí, através dos nossos regionais, 23 regionais, sindicatos de trabalhadores rurais, mais de 314 municípios, abrangendo aí quase 430 municípios no total. Com as extensões de base, nós atingimos 200.000 famílias ligadas à federação. Então, nós temos esse desafio, sim. Muita coisa já está sendo feita. O governo do estado tem olhado para isso, né? O governo federal também. E a FETAG deixar bem claro, através da nossa diretoria, através do nosso presidente Carlos Joel da Silva, ele sempre preza para nós trabalharmos. O nosso partido é o Partido da Agricultura e Pecuária Familiar. Nós somos apartidários, isso é uma das coisas que a gente precisa prezar, porque a gente tem que olhar para todos os agricultores que estão interligados à federação. E isso é importante, e esses projetos, muitas coisas já estão sendo feitas, muitas coisas foram cobradas, está sendo atendida, tem muitas coisas para atender ainda. Nós sabemos desse desafio da energia elétrica lá, trifásica, a rede trifásica é um problema, e a gente vê nos últimos dias alguns relatos que o pessoal tenta implementar GD, geração direta lá, através de uma energia fotovoltaica, ela não consegue, né, para diminuir o custo, porque se tu olhar hoje um aviário, como eu falei antes, e uma possível, o custo de energia, consumo é muito alto. E aí a sobra, infelizmente, o agricultor e pecuarista familiar é o único que não bota, né, preço no seu produto. E quem bota é lá na ponta no mercado. Então isso é uma das coisas que a gente precisa mudar também. A gente vem trabalhando muito isso. Mas uma das coisas que o Rodrigo comentou, mas vem coisa de fora. Só que se nós olharmos hoje, tem uma das empresas, uma das maiores empresas que produz a melhor carne de ovino, né, é vendida no Rio de Janeiro. Só que a carne de ovina, ela vem da onde? Ela vem dos campos do sul. Então, da fronteira, as melhores carnes aí, né, ovinas, ela é vendida para fora. A gente às vezes não precisa se regrar para vender o nosso produto melhor, a gente mostrar o que a gente tem. E pode ter certeza que o agricultor e pecuarista familiar lá na ponta, ele está olhando para isso, e às vezes, mas ele é o único que polui, o único que contamina, é o que mais devasta. Não, ele não é o único que faz isso, e pode ter certeza, nós não podemos generalizar. Às vezes acontece, mas muitas vezes mas tem que desmatar, tem que cortar um mato, tem que fazer aumento de produção. Por quê? Porque isso pega diretamente na produção. Ele às vezes nem consegue colocar esse dinheiro que ele vai produzir a mais no bolso, e sim no custo de produção. E esse é o maior desafio que a gente tem, não é numa única cultura. Em todas as culturas, a gente precisa olhar isso como um todo. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição, temos muito assunto ainda a dialogar e contribuir aí, ficamos gratidão aí. Obrigado, Guilherme. Rodrigo, aí as suas palavras de conclusão. Uma vez mais agradecer Ricardo, agradecer Alexandre pelo convite, agradecer Guilherme pela troca aqui uma vez mais. E acho que o primeiro ponto, compram em produtos da produção familiar do Rio Grande do Sul, né? Esse acho que se eu posso fazer uma observação, façam isso. Acho que esse quanto mais local nós produzirmos, quanto mais nós beneficiarmos as pessoas que põem a comida na nossa mesa, melhor vai ser a nossa vida, a nossa saúde e a nossa condição de estarmos junto com os nossos co-irmãos. Acho que eu chamo a atenção de um ponto claro na questão das cidades. Eu vou me ater à minha observação principal, ficar o seguinte: eu sempre chamo, nós estamos agora, dia 1º de janeiro, entrar os novos prefeitos no Brasil inteiro, nos mais de 5.570 municípios do Brasil, inclusive todos os nossos 479 aqui no Rio Grande do Sul. De todos esses, eu sempre chamo a atenção, a eleição de verdade, o processo eleitoral se finaliza não agora, dia 1º de janeiro. Ele finaliza quando o prefeito e a prefeita aprovou na Câmara de Vereadores o seu plano plurianual, sempre no final do primeiro semestre do primeiro ano de mandato.
É nesse momento que você vai poder consolidar aquilo que estrategicamente vai identificar quais são as prioridades e as capacidades dessa administração. Então eu chamo a atenção para que o cidadão olhe para o seu município, não deixe o processo eleitoral. O processo eleitoral, graças a Deus, ele não é algo que acontece a cada 4 em 4 anos. Ele tem maneiras em que a gente, como sociedade civil, como essa quarta hélice, possamos estar ativos e atuantes. Um deles, e um dos principais, é a pressão que existe agora entre um projeto de lei que sai do executivo, vai para o legislativo e passa por um processo de validação do legislativo. O seu vereador, a sua vereadora, vai votar em um plano plurianual para o seu município. Faça questão que ele possa corresponder de que ações estratégicas que sejam, inclusive, chama atenção à questão da transição energética, eficiência energética posta no seu município, seja uma prioridade. E a única prioridade que você tem quando você está numa organização pública é a prioridade que tem orçamento. Então, se não tiver uma rubrica orçamentária, não vai ser executado. Não importa as belas palavras do prefeito ou da prefeita. Perfeito. Alexandre, Guilherme, Rodrigo, gratíssimo pela presença, e para você que nos acompanhou até agora, um forte abraço e até o nosso próximo episódio do TrinoCast. Tchau, até lá!